Olá, o Sesc Cultura ao Quadrado hoje recebe Siren, uma das maiores grafiteiras do Distrito Federal. Como é que é ser grafiteira menina nesse universo tão masculino que a gente vê só os meninos grafitando? Sim, acho que é algo que tá mudando com o decorrer dos anos. Eu comecei a pintar em 2014 e eu lembro que eu procurava referências femininas, né, pra me inspirar e ver o que elas estavam fazendo. E eu lembro que na época era uma coisa um pouco difícil de encontrar, né? Eu acho que hoje em dia é mais fácil. Apesar de ser minorias ainda, a gente encontra ainda muitas mulheres fazendo essa produção na rua, fazendo essa produção artística. E é muito legal porque é uma coisa que parece que uma faz e aí vai puxando outra, e aí quando você vê, tá se multiplicando, assim, sabe? Nesse período, eu tô pintando há 8 anos, é muito legal ver várias meninas começando e acompanhar o crescimento delas também, sabe? Mas você começou muito novinha, então, né? Eu É? comecei com, eu comecei com 16 anos, eu tava no ensino médio ainda. E eu sempre gostei muito de desenhar, eu sempre fui a pessoa que eu sempre gostei de estar ali com lápis nas aulas. Me perdoem, professores de matemática, mas todos eu estava ali desenhando. E quando começou o ensino médio, é bem aquela fase assim que a gente tem que saber o que a gente quer fazer pro resto da nossa vida, que profissão que a gente tem que E seguir, todo né? mundo pressiona, né? Sim, total. E É. aí eu queria muito fazer algo relacionado à arte, né? A desenhar e tal. Lembro que eu comecei a experimentar algumas técnicas, comecei a pesquisar profissões e numa delas eu comecei a tirar foto. Peguei uma analógica que eu tinha, comecei a andar na rua e eu comecei, a partir da fotografia, comecei a notar que os grafites tinham estéticas diferentes, tinham assinaturas diferentes e aí aquilo, como eu já desenhava, putz, como será que é fazer isso no muro, né? Como será que é fazer... Porque a coisa que mais me instigava era realmente o tamanho das coisas, É. né? Porque eu tava ali no papel, que é uma coisinha que você vê aqui no É outra quadradinho. dimensão completamente E aí, diferente. quando eu vi aqueles muros, cara, eu quero muito fazer o que eu faço no papel ali. Então, eu comecei a procurar, eu lembro, eu procurei oficinas de grafite, não achei. Procurei vídeos no YouTube, assim, porque eu já sou de uma geração que já tinha vídeo no YouTube, já tinha tutorial de tudo, né? E eu não tinha achado de coisa de spray, né? E, cara, eu tive a sorte de encontrar um pessoal que grafitava aqui em Brasília e eu comecei a trocar ideia, comecei a mostrar os desenhos que eu fazia. E aí foi nisso, assim, tudo que dava para absorver de conhecimento eu absorvia e tentava sempre, assim, aprender, sabe? Agora, achei interessantíssimo você ter partido para isso por meio da fotografia. Quer dizer, foi a fotografia que te chamou a atenção para esse trabalho, para esse tipo de desenvolvimento da arte, né? Foi, eu acho que o grafite, os murais estão ali na rua, mas eu acho que é muito difícil a gente ter esse olhar, assim, né, pra ele. E a fotografia, ela abriu meus olhos nesse sentido, assim, sabe? Até para prestar atenção nos detalhes, né? Total, porque aí foi nisso. Eu comecei a ver que tinham personagens específicos, e aí eu comecei a entender que não, esse personagem específico é feito por um artista específico. E aquilo é uma marca registrada dele, né? E eu comecei a ver em vários lugares da cidade. E foi realmente a partir da fotografia, assim. Eu lembro que quando eu comecei a grafitar e tal, eu também estava fazendo uns estudos em ilustração digital. E eu comecei a mesclar, assim, eu tirava foto e aí subia pro Photoshop e desenhava em cima da foto. Então eu comecei a Experimentar. experimentar várias técnicas, sabe? E eu levo isso até hoje, assim, no meu trabalho. Eu gosto de experimentar e de estar presente em diversas técnicas, em diversas superfícies. Eu acho que isso é muito importante, assim, numa identidade artística, sabe? Você está falando dessa questão da identidade, a gente consegue realmente ver a marca do artista. Quando você olha um trabalho, você acaba identificando que esse trabalho é daquele artista. Uhum. Você acha que tem uma cara própria o grafite de Brasília, do Distrito Federal? Tem, eu acho que Tem. tem. É muito engraçado quando alguns amigos meus de outros estados vêm pra Brasília e eles sempre comentam, não tem um que não comenta. Tipo, eles chegam e falam, cara, os artistas de Brasília, eles têm alguma coisa que todos se comunicam, assim, sabe? A estética é uma coisa até meio regional, assim, Tem um sabe? traço comum no que Tem, se faz eu aqui. acho que, assim, o que eu já conversei com os meus amigos sobre
é realmente uma questão das cores, assim, sabe? Eu acho que quando você vai em São Paulo, você tem muita gente fazendo arte na rua. Só que eu acho que tem uma estética diferente do que é aqui, né? Aqui eu acho que as cores são muito saturadas e a gente tem essa coisa de trazer essa temática em alguns trabalhos sobre o cerrado. Eu acho que a gente gosta de pegar elementos locais e tá trazendo isso para os murais e para outros trabalhos. Eu acho que é uma forma da gente fortalecer, assim, né, a identidade do que é ser artista brasiliense, sabe? Com certeza. E essa questão da cor muito saturada, você acha que tem a ver com céu? Você acha que tem a ver com Brasília ser muito ali, aquele centro muito clarinho, muito, né, os monumentos do Niemeyer? Sim. O que você atribui a quê essa vibração das cores dos artistas aqui de Brasília? Eu não sei dizer ao certo, mas eu acredito que vem disso, assim mesmo, sabe? Eu acho que em outras cidades tem essa coisa do cinza, mas aqui em Brasília a gente tem um branco, né? Então é aquela claridade, assim, eu acho que a gente enxerga isso como se fosse realmente uma tela em branco, né? A gente fica, cara, a gente quer botar cor, a gente quer pintar, sabe? Então acho que isso, por mais sutil, acho que isso realmente influencia, assim, sabe? A característica que existe aqui nos artistas de Brasília, sabe? E é muito legal porque eu tenho muito sonho, assim, de começar a rolar, de fazer pinturas em penas aqui no centro, principalmente no centro, assim, porque eu acho que a altura dos prédios é uma coisa totalmente muito possível. Eu enxergo aquilo ali, eu vou andando no chão e eu fico, cara, seria muito legal ter algum festival de arte voltada para o festival de cultura urbana e de muralismo. Que a gente tivesse a oportunidade de pintar essas empenas que a gente fica olhando. Eu vejo aquelas laterais desse prédio, parece realmente uma telinha em branco, tá no formato já de retrato, entendeu? Tá perfeito, assim, sabe? E como é que é pintar nesses grandes formatos? Porque uma coisa é você pegar um pedaço de papel ali, limitadinho, controladinho. Outra coisa é você ter uma vastidão na rua, um muro, uma empena grande e você ter que preencher aquilo ali com o teu trabalho. Como é que é essa diferença? Eu acho que ela vai realmente... tem a questão do material, porque a gente, desde pequeno, a gente é educado a segurar o lápis, tem todo um certo... Difere, né, de pessoa para pessoa, mas a gente é ensinado a mexer no lápis ou no pincel. É a mesma mecânica, né, da mão. Sim. Agora, no spray, que é o material que eu mais uso, ele já é uma mecânica totalmente diferente. Então, quando eu aprendi a mexer com spray, eu tive que reaprender a desenhar e reaprender a escrever, assim, sabe? Porque o spray, ele é outra dinâmica. E é muito maior também, né? Essa questão do tamanho, eu acho que também influencia demais, né? Exatamente. Então, eu tive que entender como é que eu enxergava as coisas no papel, porque era uma coisa pequena e eu consigo ver todas as pontas, eu consigo ver aonde acaba o papel. Só que quando eu tô perto do muro, eu tô muito perto do muro, porque eu tenho que estar ali, né? Você tá vendo um fragmento Eu tô vendo pedaços do desenho, né? Então, existe esse movimento da gente estar perto, risca, afasta um pouco para fazer essa visualização, né, de como que tá ficando o mural. É uma coisa nova, eu aprendi há poucos anos, acho que tem 2, que é um grid, né? É uma forma da gente transferir o desenho para a parede. O pessoal chama de grid orgânico, que ele... Igual aquele exercício da escola que a gente faz os quadriculados, só que em vez de você desenhar as medidas certinhas do quadrado, você vai e faz os desenhos aleatórios. Fica bem poluído, assim, realmente a gente só precisa da informação que está ali. E aí, com a ajuda da tecnologia, com o celular, a gente tira foto, sobrepõe um rascunho. Na maioria das vezes, a gente, quando vai fazer esse processo de grid orgânico, a gente faz um rascunho antes, tira foto do rascunho, sobrepõe nesse aplicativo, e aí a gente consegue enxergar mais ou menos como é que tá a proporção do desenho, nos quadrantezinhos da parede. Seria exatamente. Como se você dividisse a parede em quadrados, reproduzindo mais ou menos aquela proporção do papel e passasse para lá. Basicamente, o mesmo... essa ideia mesmo. Então... Parece muito fácil você falando. Assim, acho que você tem que ter um pouquinho de experiência. Só um pouquinho, quase nada. Pra ir pegando o jeitinho, assim. Mas é muito doido, assim, o spray e a questão de pintar muro foi realmente uma coisa muito maravilhosa, assim, que apareceu na minha vida. Porque é diferente você desenhar um papel
E aquilo ali eu botava dentro de uma pasta, e eu botava dentro de uma gaveta, e no fundo da gaveta, assim, sabe? E quando você vai pro muro, não tem isso, né? É uma coisa full pública e totalmente as pessoas estão ali absorvendo aquilo ali na cidade, sabe? Você sabe que uma vez eu conversei com o Toys e ele estava dizendo que depois que você termina o trabalho numa área aberta, o trabalho não é mais seu. Então você tem que estar preparado, por exemplo, para passar no dia seguinte e ter um cartaz colado no meio do seu trabalho. Me deu um desespero pensar nisso, porque realmente um desprendimento do grafiteiro de deixar o trabalho ali para o público. É uma generosidade, porque você está enfeitando a cidade, mas ao mesmo tempo é um desprendimento de você saber que pode acontecer qualquer coisa ali com aquele teu trabalho, né? Com certeza. É total não ter apego ao que você faz, porque Imagino. É isso. No dia seguinte podem apagar, podem riscar, podem colar coisa. Então, a gente já vai sabendo que a gente torce para durar o máximo possível, mas a gente já sabe, então a gente até brinca que a gente abandona, assim, a gente faz o muro e abandona, seja o que Deus quiser, entendeu? Porque é isso, né? Você tá na rua, é uma coisa muito orgânica, não tem como controlar o que acontece. É diferente você tá numa galeria, vai ter muita gente, vai ter segurança, sabe? Não, o muro tá ali, é uma coisa até viva, né? Muito orgânico. Como funciona. Então, a gente realmente não tem como controlar. Então, se a gente não controla, a gente tem que desapegar mesmo. Você já teve susto, assim, de passar a ver uma obra que você gostou muito e, de repente, levar um susto porque tem uma outra interferência ali que você não esperava? Já. Assim, dá aquela... parece uma facadinha, assim, entrando no coração. Mas a gente entende, né? Porque se fosse realmente pra ficar intocável, algo assim, a gente não tava fazendo na rua, né? A gente sempre espera que haja esse respeito, né? Porque são horas que a gente está ali na frente do muro fazendo o trabalho. Na 90% das vezes é material nosso mesmo, né? A gente que tira do bolso, vai lá, compra o material. A gente fica no sol, tomando chuva, fazendo aquele muro. Então, é uma entrega absurda. É uma entrega, né? E a gente tem muito carinho, assim, por todo esse processo, né? Então, a gente sempre espera, não, tá tudo bem, vai durar muito tempo. Então, assim, é isso, né? É meio que uma faca de dois gumes. A gente entende que não tem como controlar, mas aquele outro lado a gente fica, putz, tomara que dure muitos anos isso aqui, sabe? Com certeza, deve ficar realmente uma torcida, uma mistura de sentimentos ali, né? Agora, você está falando também dessa questão de tirar do próprio bolso. A gente sabe que os artistas sofrem muito para viver da arte. E a gente pensa como os grafiteiros conseguem sobreviver da arte deles. É uma coisa complicadíssima, eu imagino. Assim, quando eu comecei a pintar, o pessoal que eu estava em contato já pintava há décadas, assim, já estava há muitos anos. E eles tiveram muito um período realmente de ter um período de pintar por hobby e pintar para criar uma técnica, sabe, se aprimorar. E quando eu comecei, eles já estavam há alguns anos pintando, e foi bem nessa troca de mentalidade, tipo assim, poxa, eu não quero mais trabalhar em escritório, eu quero viver disso, né? E quando eu comecei a pintar, foi justamente, eu tava vendo ao meu redor que tava tendo essa troca, assim, sabe? Eu vou muito aproveitar... a onda. Vou aproveitar a onda, vou aproveitar o embalo. Então, foi muito doido, assim, porque eu comecei a pintar, foi muito intenso, assim, o primeiro ano, porque eu já comecei a pegar o spray, aí eu fazia letra, e aí eu comecei a botar alguns detalhes nas letras, e aí quando eu vi eu tava fazendo personagem, e quando eu vi eu já tava fazendo trabalho comercial, e aí esse trabalho comercial, que por menos que desse no início, eu já conseguia... investir em mais material para pintar mais, e aí outras pessoas... Isso no ensino médio, isso você ainda estava no ensino médio ainda. Incrível. Estava no ensino médio ainda, e aí eu comecei a fazer pequenos trabalhos comerciais. Normalmente é o quê? São empresas que contratam para você fazer? A gente estava comentando que hoje em dia tem muita gente que coloca grafite dentro de casa, né? Então rolou isso mesmo, de restaurantes, escritórios, viam que estava na rua, e aí ia decorar ou fazer uma reforma, e aí queriam ter aquilo que estava na rua também dentro do local deles, porque né? Dá um toque super contemporâneo. Sim, eu sou suspeita, eu gosto, né? Então, eu sou bem suspeita pra falar isso, assim. E depois de uns anos, eu acho que rolou essa aceitação maior também do pessoal querer ter dentro de casa, né?
Também uma coisa que ajudou muito foi realmente as redes sociais. Eu acho que o Instagram, a época que eu comecei, assim, foi bem a época que, cara, era quem não tava no Instagram não tava produzindo, entendeu? E o algoritmo dele era muito bom, então a gente conseguiu crescer muito, assim, principalmente pelas redes sociais, né? O pessoal via aquilo na rua e aí encontrava o artista na rede social e começava a acompanhar. Então, acho que foi uma chance de criar uma comunidade e ter essas pessoas que acompanham o seu trabalho. E aí, cria um networking, né? A pessoa te indica para um trabalho. E outro tipo de vitrine também. Sim, que não é só a vitrine da rua, né? Sim. Do que você está expondo na rua. Mas você pode expor ali também de forma digital o que você está produzindo. E é legal porque eu lembro que na época virou até uma caça de tesouro, assim, sabe? A galera gostava de tirar foto do novo grafite que tava na rua. Tipo, a Siren pintou e tal quadra, não sei o quê. Tirava foto, me mandava. Te achei na quadra da minha avó, não sei o quê, sabe? Então, foi bem legal, assim, esse iniciozinho, assim, essa caça ao tesouro. Por falar em região administrativa, quais são as que têm mais obras tuas? Cara, a minha realmente aqui no Plano. Plano Piloto. Eu morei muitos anos em Sobradinho, eu pintei, acho que todo o meu início, assim, eu pintei tudo lá. Só que aqui no Plano Piloto, na W3 Sul, é o point de muralismo, de grafite, né? Então, eu sempre quis estar presente ali também. Então, quando eu comecei a entender, assim, não, acho que eu consigo pintar isso aqui com spray, acho que eu tô pronta pra ir pra W3 Sul, sabe? Então, eu comecei eu lembro que eu descia, pegava um ônibus com mochila e sacola, assim, cheia de lata, saía, descia no iniciozinho ou no final da Asa Sul e vinha andando procurando muro, assim, sabe? Pra pintar. Então, eu acho que tem muito mural meu aqui no centro por causa disso, assim, porque eu enxergava essa avenida realmente como um point, assim, como se fosse um beco do Batman de Brasília, assim, beco sabe? do Batman de Brasília. Tem a ver mesmo, Sim. porque a W3, de fato, concentra muito grafite, muitas criações e muitos artistas estão presentes ali, né? Como é que é ser menina nesse ambiente muito masculino? Porque uma época eu estava conversando com as risofloras, já tem uns anos, e elas estavam me falando que sofria um certo preconceito, assim, ué, menina no grafite, menina com a mãozinha suja, como é que é e tal. Você sentiu isso em algum momento? Acho que sim, acho que é uma coisa, tá muito enraizada, não seria diferente nesse meio do grafite ou do muralismo, assim, sabe? Eu acho que, por ser uma coisa muito enraizada, existe essa dificuldade das pessoas compreenderem essa figura feminina como uma artista, né? Como ela tá lhe dando a cara a tapa, indo pra rua pra pintar. E quando você tá na rua, você tá totalmente exposta, porque você tá tendo que prestar atenção no que você tá fazendo no muro, mas ao mesmo tempo a tudo que tá ao seu redor. Então, eu acho que é um processo um pouco diferente quando são homens pintando na rua, sabe? Que são outras preocupações. Então, isso tudo isso são preocupações que eu acho que impedem um pouco diversas mulheres a se sentirem seguras e realmente terem a coragem de, tipo assim, não, eu vou pintar na rua, porque é um passo muito maior que a perna, né? Então, acho que eu, por exemplo, quando eu tô pintando, eu fico no muro, dependendo do tamanho, eu fico de 1 até 2 dias, 1 hora, 2 dias pintando, né? Então, é muito tempo. É muito tempo. Então, é esse tempo todo que você tá ali na rua, né? E é o que você falou, é uma situação em que você está exposta, porque você está concentrada no que você está fazendo. Mas eu acho que na mulher tem essa preocupação extra de ter que olhar e observar se tem alguma coisa estranha em volta. Sim, total. E aí é aquela, né? Passou um carro, deu um leve assédio ali, galera buzina, xinga, enfim. Acho que situações realmente são diferentes quando é uma mulher na rua pintando e quando é um homem na rua pintando, assim, sabe? Então, acho que são coisas que que chegam a afastar muitas meninas, né? Tanto que existe essa criação de coletivos e de mulheres que procuram pintar com outras mulheres para elas, pelo menos, se sentirem um pouco mais seguras. Elas não estão indo na rua pintar sozinha, né? Então, isso já é uma coisa um pouco a menos para se preocupar, né? Você chegou a fazer parte de algum coletivo? Não, eu gosto muito, assim, da ideia. Eu particularmente, sou muito lobo solitário. Eu sou bem introvertida. Eu gosto muito de estar no meu cantinho e estudar as minhas coisas e tal. Mas sempre quando rola a oportunidade,
Eu tento estar ali colando também em algum evento, em alguma palestra, algo assim, para ter essa conexão mesmo. Acho que é importante, né? Essa última semana eu estava numa palestra e teve uma pessoa... No final, a gente sempre bate um papo, né? E ele falou, não, o pessoal de Brasília, a gente sente que é um pouco isolado, né? O pessoal tem um pouco de dificuldade de mesclar e conversar sobre arte com outros artistas, né? E eu lembro dele me dando esse leve puxão de orelha, assim, não, você tem que parar de ser um pouco lobo solitário, tem que começar a expandir mesmo, porque é uma coisa importante, né? Ter sempre essa troca. Sim. É uma coisa que eu tô aprendendo. Então... Você é muito novinha ainda, tem muito chão pela frente ainda. Você falou um pouquinho desse seu processo de levar o desenho, a sua ideia, a partir de um formato menor para esse formato maior, que é o muro, ou a empena do prédio, enfim. Mas e a temática? Porque eu vejo que tem uma temática feminina muito forte no seu trabalho. Sim. Como é que isso aparece? Como é que isso se desenvolve? Como é que você tem a ideia do que você vai colocar naquele trabalho? Quando eu comecei a pintar, eu lembro muito de perceber isso nos outros artistas, de realmente é muito necessário ter uma identidade visual muito forte, porque quando você tá na rua, as pessoas estão correndo, né? Elas estão indo de casa pro trabalho, do trabalho para casa. Então, é muito difícil você ser identificado quando um trabalho se destoa muito do outro. Então, quanto mais forte a sua identidade visual, melhor das pessoas identificarem o seu trabalho, né? Reconhecerem, né? E eu, particularmente, eu sempre gostei de desenhar figuras femininas, né? Eu ainda explorava outras figuras e tal, mas quando eu comecei a pintar na rua, acho que por estar na rua, eu senti muita necessidade de focar na figura feminina. Porque eu acho que se eu tivesse tido mais referências femininas estampadas e feitas por mulheres, eu poderia ter conhecido o mundo grafite ou ter percebido a rua muito antes, sabe? Então, quando eu comecei, eu fiquei com isso na cabeça. Putz, eu quero muito ter a figura feminina como parte da minha identidade visual também, sabe? Claro que entra também toda essa coisa da representatividade, né? Eu gosto que outras pessoas se conectem com o que eu tô fazendo. E por eu ser mulher, eu acho que é uma linguagem na qual eu gosto e eu tento me conectar, sabe? Então, eu tenho essa coisa assim, cara, 99% dos meus trabalhos tem alguma mulher desenhada e os outros 1% é algum bichinho, assim. Algum gato, alguma coisa assim. Realmente só mais trabalhos comerciais que eu ainda não fico tão presa ao tema, mas realmente é uma linguagem na qual eu gosto, assim, eu gosto do retorno que isso me dá também, assim, da comunicação, que isso surge, assim, porque é muito massa, eu participo de feiras ou de exposições, que eu tenho contato físico com outras pessoas, e elas falam, tipo, putz, eu tava num dia triste, aí eu vi uma mulher que você desenhou super forte, super empoderada, e aquilo me deu uma energia, assim, sabe, pra continuar. Então, é muito legal, assim, você ter essa ponte, né, de comunicação com outras pessoas, e principalmente quando é mulher, né? Eu acho que a rua é um local tão inseguro e tão brusco, assim, né? Que a gente realmente não se sente segura. Então, acho que quando tem esse respiro, por mais que seja difícil a gente prestar atenção, às vezes, mas se existe esse respiro, eu acho que é uma coisa que valeu a pena, sabe? Tipo... E é engraçado, porque o grafite, às vezes, pode realmente mudar o humor de quem está passando na rua, Sim. né? A gente não se dá conta do quanto é transformador. Não, total. No entanto que, assim, a maioria dos murais eu sempre procuro pintar lugares que estão até meio abandonados, assim, porque eu acho muito interessante a dinâmica que existe de uma coisa estar totalmente abandonada e ninguém estava prestando atenção e aquilo não fazia diferença nenhuma no caminho de ninguém. E a partir do momento que aquilo entra cor, entra toda uma figura, sabe? A galera começa a prestar atenção naquilo e aquilo começa a tornar especial para alguém, né? Às vezes a pessoa estava num dia triste e aquilo deixa ela feliz, às vezes ela estava
foi o primeiro beijo daquela menina e ela tava na frente daquele mural. Ela vai lembrar daquilo pra sempre, né? Então, eu acho legal essas interações que existem, assim, com o mural, né, na rua. E essa presença da figura feminina no seu trabalho acaba tornando você uma inspiração para as novas meninas que estão vindo. Você sentiu falta de uma inspiração, mas você, de repente, está sendo uma inspiração para essas novas gerações que vão entrar no grafite e já tem referências fortes. Ai, Em Brasília, eu acho muito legal isso, porque em Brasília a gente tem referências fortes femininas dentro do grafite. E isso é tão importante para você inspirar outras pessoas, para você mostrar que é possível. E aí eu queria até te perguntar como é que foi a reação da sua família. Porque você falou que você estava nessa de decisão do que fazer, qual vai ser minha carreira, ensino médio, aquela pressão e tal. Como é que a sua família recebeu essa sua decisão de ir para o grafite? Eu sempre fui meio cabeça dura, assim, então quando eu botei na cabeça que eu queria, cara, eu vou tentar, eu vou dar um jeito. E várias portas fecharam, mas diversas outras se abriram. Então eu sempre tentei mostrar isso pros meus pais, sabe? Tipo assim, olha, tudo bem, eu vou fazer uma graduação, não se preocupem, eu vou ir pra faculdade e tal. No entanto que quando eu fui escolher que curso que eu ia fazer, eu lembro que eu conversei com 2 grafiteiros, eu conversei com Pombe e com Toys. E aí um fez design gráfico e o outro fez publicidade. E eu lembro de falar, pô, então, eu tenho que escolher qual faculdade que eu tenho que fazer. Super novinha. E aí cada um puxou o saco pro seu curso, né? Só que eu acabei escolhendo o design gráfico, né? E aí eu fiz o curso de design gráfico, né? Fiz todo esse processo e sempre trabalhando também com grafite, não só trabalhando, mas também aprimorando outras técnicas. E eu sempre fui meio que de provar, assim. Então, eu provava, olha, tá dando certo e tal. Então, eu sempre fui nesse meio cabeça dura nesse sentido. E eu acho que não, acho que, assim, minha mãe pode dizer um pouco melhor, mas acho que ela não ficou 100% tranquila, porque ela sempre espera algo mais seguro, assim, até financeiramente, né, pra filha e tal, algo que te dê uma estabilidade, né, porque ela também ela é empresária, então ela sabe muito bem como que as coisas são instáveis, e eu acho que ela, no início, ela ficava, pô, eu queria que você encontrasse uma coisa um pouco mais segura, sabe, mas eu sempre fui assim, vai dar certo, e eu fui fazendo, sabe? E eu fui fazendo dar certo as coisas, sabe? Não que as coisas estejam estáveis no momento, porque, né, quando a gente achou que estava estável, veio o quê? Uma pandemia. Então, assim, não tem como controlar é estável. as coisas. Eu acho que em nenhuma profissão não tem essa... mar sem marola, não tem. Não, com certeza, com certeza. Sempre vai ter alguma... Então, eu sempre fui nesse sentido, assim, de... Eu vou tentar, se não der certo, a gente tenta outra coisa. Mas enquanto tá dando certo, a gente vai trilhando esse caminho, né? Então, eu sempre tentei deixar eles seguros nesse sentido, assim, de... Eles sabem o quanto que é difícil tá ali sobrevivendo desse meio. Às vezes dá uma apertada que não aparece nenhum trabalho, e aí eu aproveito esse tempo para estudar, para fazer outras coisas. Mas aí também quando vem tipo assim, caraca, você não tem um final de semana para respirar, assim, sem tempo mesmo, assim, graças a Deus. Então realmente você aprender a viver nesse mar bem turbulento. Na assim, corda sabe? bamba, não tem jeito. A gente tem que gostar muito do que a gente faz em qualquer profissão. Eu acho que isso não é para o grafiteiro, não é para o jornalista, não é para qualquer profissão. Você vai encontrar obstáculos em qualquer caminho que você escolher. Então que seja algo que a gente gosta. Exatamente, né? porque fica mais fácil Fica você mais passar fácil. os obstáculos Com quando você está certeza. fazendo o que você ama. Sim, com certeza, né? Agora, você falou de outras técnicas. Quais são essas outras técnicas com as quais você trabalha além do grafite? Então, eu tento sempre manter essa identidade visual forte, porque eu consigo ir para outros caminhos, né? Então, como eu gosto de experimentar diversas coisas, eu não me contentei só com spray. Então, agora eu vou aprender a pintar com tinta acrílica. Por um tempo, eu tentei aprender óleo, mas aí é um pouquinho difícil, eu dei um pouquinho para trás, mas tem que voltar também. Mas uma técnica que eu gostei foi realmente essa coisa de mesclar técnicas. Então, eu já fazia essas pinturas em acrílico, junto com spray, com tinta acrílica.
E aí eu comecei a bordar em cima. Então... Que interessante. É, muito doido, porque foi até uma fuga do grafite, do spray. Porque o spray ele é aquela coisa bruta. E aí, quando eu vou pro bordado, é todo... E o spray é o contemporâneo, o bordado Sim. é a tradição. Exato, Você tem também aí uma mistura super interessante. E aí, aquele leve spoiler, mas uma das coisas que eu quero fazer esse ano é realmente misturar o muro com o bordado, assim. Eu quero levar o bordado pro muro. Teve uma época que eu tentei fazer... Como é que isso é possível? Então, aí eu tô estudando. Me aguardem. Vai dar certo. Mas vai dar certo. E aí eu quero fazer isso, assim, de levar o bordado, que é essa coisa tradicional e pequena e delicada, e levar pro muro. Há uns anos atrás eu tentei fazer no sentido de desenhar como se fosse bordado, só que não deu muito certo. Então agora eu quero levar, eu quero bordar grande e fazer essa aplicação nos muros, assim. Eu tô testando ainda. Interessantíssimo. Já fiquei super curiosa. O spoiler já valeu. Se der certo, eu te mando foto. E você pretende fazer isso aqui, em Brasília? Ah, sim. Quero testar. Eu vou até fazer isso num ateliêzinho que eu tenho. Um quartinho lá do apartamento. Vou testar lá. E aí, se der certo, eu quero levar isso pra rua, sim, com certeza. Quais os novos projetos, além desse super ousado de misturar essas duas técnicas que a gente acha que não conversam e que você vai mostrar pra gente que conversa? Então, eu espero muito dar certo. Eu fico fazendo vários projetos, assim. Eu tenho os trabalhos de ilustração digital. Uhum. Um deles, que tá durando 2 anos, que eu espero que acabe esse ano, é um projeto de HQ. Eu estou produzindo com o apoio da Fiocruz, junto com a Dulce Ferraz, que é escritora. A gente está fazendo essa HQ, que é sobre câncer de mama. E é um trabalho, assim, totalmente diferente do que eu estava acostumada, porque eu sou acostumada a fazer retratos. E tenho esse foco no retrato feminino. E na HQ eu não posso só desenhar retrato feminino, eu tenho que desenhar paisagem, objetos, né? Então foi bem desafiador nesse sentido, assim. Eu sei que são, tipo assim, umas 230 páginas de desenho, são muitos desenhos, eu tô na etapa de finalização agora. E ele é realmente um dos próximos projetos grandes, assim, que eu tô finalizando agora. Vem muita coisa boa por aí, então. Vem, com certeza. Queria encerrar essa nossa conversa com um recado para o futuro, que você deixasse uma mensagem. Como você é uma inspiração para essas novas gerações, eu queria que você deixasse uma mensagem inspiradora para as pessoas que estão nos ouvindo. Que difícil, né? Pegadinha. Cara, eu acho que esse ano, assim, de pandemia, ela realmente ensinou pra gente essa coisa de nada é constante mesmo, né? Tudo pode realmente virar do nada, né? E você não tem controle sobre nenhuma situação. Nenhuma. Então, eu acho que realmente, assim, para esse lado artístico, assim, para esse meu meio, eu acho que a mensagem do futuro é realmente a gente consolidar o que a gente puder e o que a gente conseguir, assim, sabe? E eu acho que o que a gente consegue controlar, as situações que a gente consegue controlar realmente são as coisas que a gente guarda dentro da gente, né? Então, aprendizado é algo que ninguém tira da gente, né? Eu acho que... Nunca, não tira mesmo. Exatamente. Então, acho que a mensagem para o futuro que eu deixo é realmente guardar o que a gente consegue guardar, que são aprendizados, e todas as vivências, elas servem de algo. Então, eu acho que é isso, assim, de pegar o que a gente aprendeu e criar coisas novas, né? É uma gama infinita de possibilidades, e a arte, ela tá aí para ser ferramenta nisso, né? Ela é uma ferramenta que a gente consegue se expressar, ela é uma ferramenta que a gente consegue criar mundos, né? Então, que a gente cria um mundo mais colorido, eu acho. Um mundo mais colorido. Adorei. Maneira maravilhosa da gente encerrar. E muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Foi um papo muito bacana, aprendi muito sobre grafite. Eu admiro, acho que nunca conseguiria fazer, mas admiro muito e adoro olhar. E acho que muda mesmo a vida de uma pessoa que passa por um desenho colorido e bonito, e a cor tampando o cinza. Acho fantástico. Eu adoro também. Obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo, obrigada. O Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana com mais uma entrevista. Aguarde.